Edu José Lima nasceu em Luanda, em Angola, e mudou-se para Portugal com apenas 5 anos de idade. Tem nacionalidade são-tomense e, desde 2014, também é portuguesa. Foi no bairro das Galinheiras, em Lisboa, onde foi acolhido por familiares, que Edu José começou a praticar desporto no centro de atletismo do bairro. Inicialmente, começou por praticar a modalidade de marcha atlética e rapidamente foi reconhecido como um promissor marchador, tendo vencido muitas competições na categoria infantil. Tudo mudou quando Edu José foi diagnosticado com uma síndrome, mais conhecida como a síndrome da dor do crescimento. O atleta sentia muitas dores no joelho enquanto marchava e foi obrigado a trocar de modalidade. Escolheu o lançamento de disco, modalidade na qual veio a ser ainda mais reconhecido. Foi campeão nacional da categoria Sub-23 pela primeira vez em 2015, representando o São João da Madeira. Reconhecido pela conquista, tornou-se atleta do Sporting Clube de Portugal em 2016. Pelo novo clube, venceu mais 3 vezes o Campeonato Nacional Sub-23 e, em 2019, 2020 e 2021, foi campeão nacional na categoria adulta. Atualmente, é um dos melhores atletas de Portugal nesta modalidade. Grande José, a.k.a. Black Puma. Mesmo, é um prazer Obrigado. ter-te aqui em casa, Obrigado a pelo estrear esta mesa, que também é tua. Obrigadíssimo. Neste momento, como é que tu estás, antes de mais? Estou bem. Estou muito contente por estar aqui. Agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha história. E é sempre um gosto. Sou seguidor do programa e nunca na minha vida pensei estar aqui e estou muito contente. E a vida dá muitas voltas mesmo. É verdade. Como apareceu aqui na televisão, tu nasceste em Angola de pais santomenses, não é? Exatamente. Como é que foi essa tua infância? Depois, entretanto, mudaste também para Portugal, Sim. não é? Com 5 anos de idade. Sim. Como é que foi? Ou melhor, o que é que te lembras da tua infância? Pá, eu tenho alguns flashbacks. É engraçado que às vezes eu afirmo algumas memórias com a minha mãe e ela diz: é isso, foi mais ou menos, mas como é que tu te lembras? Eras tão pequeno e tudo mais. Lembro de brincar no pátio, brincadeiras normais de infância, de crianças lá na terra, descalço, a avó atrás de nós para nos dar porrada. Éramos muitos traquinas, éramos 4 ou 5 primos a só fazer porcaria. Então lembro-me disso, mas entretanto tive um infortúnio, perdi o meu pai. Não tenho muitas memórias dele, perdi o meu pai muito cedo, era 4 anos, estava para fazer 5, e a minha mãe solteira com a minha irmã mais velha optou por emigrar. Tu perdeste o teu pai muito cedo, depois, entanto, foste viver para as Galinheiras, aqui, num bairro aqui em Lisboa, com 7 anos. 5. Com 5, desculpa. Depois, com 7 anos, foste para o desporto. Sim. Não é? Naquela altura tão precoce, como é que... Quem te incentivou para começar a desporto? Ou foi mesmo por teu próprio incentivo? Eu sempre fui bastante ativo, sempre gostava de estar na rua. Sempre fui um miúdo bem tranquilo, educado, porém gostava sempre de estar com as amizades e perdia horas e horas a estar na rua. Jogos de futebol e tudo mais, jogos às escondidas. E curiosamente nós íamos sempre a correr atrás do autocarro, porque chegava sempre tarde atrás do autocarro. E a minha irmã falou com o senhor, que era o senhor José Henriques, lá das Galinheiras. Ele tinha um centro de atletismo e ele captava sempre assim os miúdos. Tirava os miúdos, era um bairro social, tinha os seus problemas de drogas, de violência. Então foi uma opção muito válida para poder sair daquele ambiente. E foi assim que começou o atletismo. Minha irmã falou com o senhor e comecei a fazer lá o atletismo. Mas começaste primeiro, curiosamente, por fazer marcha, o que não é muito comum nos jovens, digamos, africanos, não é? O mais certo é o atletismo ou futebol. Exato. Mas tu começaste logo com a marcha. Sim. Como é que isso aconteceu? É curioso porque o senhor Zé ele era saltador em vara, porém quando abriu o centro foi inclinando para a marcha atlética. Também faz parte do atletismo. E foi assim que comecei a fazer o atletismo. Entrei no atletismo através da marcha atlética, com corridas também de fundo e um pouco de tudo nessa altura. Mas a marcha atlética foi onde comecei a me destacar muito mais cedo. Também fizeste corridas na estrada, Sim. certo? Sim. É quase como uma maratona. Sim, eu fiz. Não foi uma competição em si, porque o Centro de Atletismo era organizador também de muitas meia-maratonas, maratonas de Lisboa. E eu, curiosamente, com 14, 13 anos, também fiz a meia-maratona.
Ele disse que podes ir, mas é só como se fosse um treino. E eu, pá, se é para ir para levar a sério, eu comecei, desde que aquele era do início do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, fomos até Belém, eu fui sempre a correr, não consegui parar, foi sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr. Uau. É para ir, é para ir. Desde foste mesmo? 12, 13 anos comecei, fiz a minha meia maratona com 12, 13 anos. Isso tudo enquanto vivias ainda nas Galinheiras. Sim. Não é? Como é que... Eu conheço bem as Galinheiras. Ok. Porque lá está, há uma comunidade muito grande de santomenses lá. E eu antes ia cortar o cabelo lá. Não tenho muito cabelo, mas sim, ia rapar lá o meu cabelo. Sim. E tem lá conheço muito daquela zona. Como é que foi? O que é que tu te lembras da tua infância? Ou quais são os memórias que tu tens daquele bairro? Sabe, porque dizes que eras muito ativo. E muito para a rua com as crianças e com familiares e etc. O que é que lembras? Quais são as melhores memórias que tu guardas do bairro das Galinheiras? Lembro-me que era bairros assim, é uma comunidade forte e é multicultural, é um pouco de tudo. E lembro-me, uma das coisas que mais me marcam da minha infância é nós comemos na casa dos amigos, a mãe dos nossos amigos a tratarem também como se nós fôssemos os filhos dela. Chegávamos todos tarde porque ficávamos a brincar escondidas durante muito tarde. Então bastávamos ouvir um grito, já sabíamos, mesmo sendo para o nosso amigo, já sabíamos que também estava na hora de todos irmos embora. Então era uma corrida, um sprint, porque as horas passavam super rápido e nós não tínhamos noção da hora e sabíamos que íamos ter problema. Mas o que eu me lembro muito da minha infância lá naquele bairro é a diversão, o espírito de comunidade muito forte. Tínhamos um café logo ao lado da nossa casa, que na altura era do Euro 2004, salvo erro, que tinha sido curiosamente em Portugal. A dona do café pôs um plasma na rua, a rua estava bloqueada para ver os jogos. Lembro perfeitamente, temos um amigo que acho que tínhamos perdido o jogo, talvez com a Grécia, talvez tenha sido a final, ou foi mesmo a final. Eu lembro perfeitamente, ele chorou de uma forma que nunca mais me esqueci. Mas todo mundo abraçá-lo e tudo mais. Epá, é normal, é criança, é futebol e tal. Mas a forma como ele chorou, como estava toda a comunidade ali a apoiá-lo e tudo mais, foi muito marcante. E são das coisas que eu me lembro. E é o espírito de equipa, o espírito de união ali da comunidade é muito forte. Isso é o bom dos bairros sociais e também das periferias de Lisboa, é o facto de estar sempre em comunidade, o que é mesmo muito importante, porque cada um ajuda com o que pode, não é? Exato. E todos se ajudam entre eles, o que é mesmo muito bonito e de se sentir. E eu acho que também é das melhores coisas que as pessoas podem sentir nos bairros, é esse sentido de união, porque faz-te dar valor às pequenas coisas que vais tendo e vais conhecendo, não é? Mas por fortúnio, nessa altura, tu tiveste uma lesão no joelho. Na verdade, eu não acho que seja até um fortúnio, porque depois da lesão do joelho, foste para uma modalidade completamente diferente. E aí, foste campeão mais de 3 vezes, não é? Como é que foi essa altura? Como eu abri aqui a nossa conversa a dizer que a vida dá muitas voltas, eu cada vez com o tempo estou a aprender mais isso. Eu tenho uma frase que eu levo muito, é que tudo acontece por alguma razão. Por mais que possa custar um pouco no início, às vezes parece tudo mal, mas tudo acontece por algum motivo. E essa dor no joelho fez com que abrisse outras portas. E, efetivamente, infelizmente, no início da minha carreira como atleta, houve um afunilar logo, uma especialização precoce. Ou seja, eu era bom em muitas coisas, mas estavam a obrigar a ir diretamente só para uma, que era, nesse caso, a marcha e corridas. Pronto. Desconhecia o lançamento, foi mesmo acidental. Estava num grupo de trabalho que o treinador tinha também uma lançadora e introduziu-me assim os lançamentos. Eu disse, ei, isso também faz parte do atletismo. Disse, sim, faz. Epá, pela primeira vez peguei naquilo e estava a sair super bem. Então apaixonei-me pelo aquilo, depois entrou o ginásio, apareceu uma nova treinadora que também era de CrossFit, introduziu uma modalidade de CrossFit, introduziu-me o ginásio, tudo isso apaixonei-me totalmente. E então, a partir daí, as coisas começaram a correr super bem. Porque hoje em dia também és personal trainer, não é? Exatamente. Isso é a tua forma de também, como se diz no inglês, giving back to the people, to your community, ou seja, dar de volta à tua comunidade, ajudar os outros, é a tua forma de fazer. Desde miúdo sempre quis, sempre tive bem assente o que é que eu queria. Sempre tive esse sentido de responsabilização, porque também talvez do passado, 2 irmãs e a família, a mãe com 3 trabalhos, aquela história típica. Então tivemos sempre que, pelo menos, portar-nos bem para não dar mais problema à mãe. Claro. Então quis sempre ter um trabalho fixo, ter uma família organizada, uma família para amar. Sempre quis, por exemplo, um dos meus sonhos era ser polícia. Okay? Fiz os testes, fiz o psicotécnico, não deu. Não correu. Os físicos correram muito bem, o psicotécnico nem tanto, mas se fosse mesmo para acontecer, teria acontecido. Podia ter tentado várias vezes. Eu disse, ok, não deu, acabou. Entretanto, tive a sorte de ter bolsa através do Sporting, tinha um acordo com a Lusófona, e decidi envergar para o meu plano B, o plano futuro, ter um curso.
Então, fiz os 3 anos, eu fiz a licenciatura em 3 anos, mesmo nos 3 anos, conciliando com os treinos, foi complicado, não digo que não tenha sido. Há cursos mais complicados e tudo mais, mas temos que estar lá para conseguir concluir, independentemente de tudo, da dificuldade. E felizmente consegui, acabei a minha licenciatura. Hoje, exatamente como tu disseste, consigo contribuir através do desporto e da saúde, contribuir para a saúde das pessoas. Na pandemia foi super importante, houve um boom, porque a minha área é mais o outdoor e o domicílio. Houve um boom na pandemia, por causa dos treinos outdoor, os ginásios fecharam, então foi espetacular. Trabalho com uma plataforma online que as pessoas... É como se fosse um PT delivery, okay? É mais essa a ideia. E então estou super contente, consigo conciliar bastante as duas profissões e vamos ver o que é que o futuro reserva. E falaste há pouco da tua mãe e das tuas irmãs. Como é que foi, ou qual é o impacto que teve a tua mãe na tua vida e no teu crescimento, enquanto mãe solteira, não é? E assim complicas as coisas. A minha mãe sempre foi... A minha mãe é jovem, não é? Então sempre tentou ser compreensiva. Ela teve sempre a base da igreja, da religião, e também nos obrigou, sei que não era por mal, nós somos crianças, não queremos acordar cedo um domingo, por exemplo, mas pronto, ela sempre tentou ser equilibrada. Eu, por exemplo, ia para competições, por causa do atletismo, conheci muitas zonas, muitos países, mas independentemente, se for em Portugal, claro, as horas que eu chegava num sábado, as provas eram mais ao sábado. Sempre que eu chegava ao sábado, domingo era para ir para a igreja. Mas ela sempre era... O tal equilíbrio que eu quero dizer é que podes fazer o que quiseres, mas domingo é meu dia, quero que estejas lá, quero que a minha família esteja lá na igreja. A igreja é para as religiões e tudo mais, independente de tudo tem algo positivo que a gente pode tirar. A igreja deu-nos a hipótese de sermos melhores pessoas, sermos mais compreensivos, dar sem esperar nada em troca. E foi a forma que a minha mãe teve de ter forças para criar 2 crianças sozinhas. Depois apareceu o meu padrasto, que para mim é um pai, claro. Mas a minha mãe sempre foi uma guerreira, sempre foi uma mulher em que eu posso contar. Ela sabe de tudo, sempre fui sincera com ela. Coisas básicas de uma criança, a primeira namorada, coisas assim. Sempre tive uma vontade de falar com ela e ela sempre também teve essa necessidade de deixar-nos à vontade para falar. E uma pessoa que teve tantos trabalhos, não teve tantas horas em casa, acho que criou bem os filhos, criou muito bem os filhos. Criou, sim, senhor. Tenho muito orgulho um bom exemplo no trabalho que ela fez, por acaso. E o facto de também teres perdido o teu pai com 4 anos de idade, não é? De que forma isso moldou o teu crescimento? Eu, felizmente, depois tive uma figura paternal que também ajudou. No início houve algumas complicações, ninguém é perfeito, claro. Ele tem as suas falhas, mas eu sempre tive essa capacidade, talvez por causa também da minha mãe, de conseguir filtrar, ok? Lá está, retirar as coisas boas e mesmo as más, não ter mágoas, não ter nada. Então, a figura paternal, nesse caso, tive-a como meu pai, como o padrasto, nesse caso, e que para mim é um pai. O meu padrasto sempre teve presente em todos os aspectos da minha vida, no sentido de a carta de condução sempre me ajudou. Nós estávamos a conduzir antes mesmo de ter carta, ali no bairro. Coisas básicas, foi a minha primeira bicicleta. Uma bicicleta novinha em folha, ele conseguiu. Alguém trabalhava na construção civil, conseguiu trazer uma bicicleta nova para o filho. Pequenos detalhes que ficaram marcados. E então, eu não me lembro muito do meu pai biológico. Talvez também por causa disso, porque para mim o meu pai é quem cria, não é? Claro, então não teve um grande impacto não ter tido o meu pai biológico na minha vida, porque tive um pai emprestado, sim, que também teve um bom papel, teve um papel fantástico. Costuma-se muito dizer que tanto padrasto ou madrastas são muito vistos como uma conotação muito negativa exato. na vida das crianças. No teu caso, não. É uma pessoa muito positiva na tua vida, que também deu-te aqui as bases, por assim dizer, para ser um homem como tu és hoje. E é muito importante ter essa noção e de saberes que tiveste sempre alguém ao teu lado e com quem partilhar tudo o que pudesses partilhar, tanto de mãe como do pai. E isto leva-me a uma questão. Foste campeão nacional com 4 participações, tem que ler, com 4 participações na Taça da Europa, de lançamentos, um Mundial Universitário e ainda vários campeonatos europeus. Essas conquistas todas, com quem tu partilhas? Há uma coisa que está aqui marcada. Eu nunca consegui que a minha mãe visse uma prova minha. Era algo que eu gostaria que acontecesse. A minha família, em geral, mas a minha mãe em específico, porque ela, lá está, teve sempre naquela, ok, eu sei que eu estou sonho, mas
preocupado com o plano B e tudo mais. Eu tive sempre essa vozinha. Ela nunca foi muito insistente, mas porque também eu nunca precisei, porque eu sempre tive as minhas ideias bem assentes, os pés bem assentes na terra, sempre soube o que quis fazer. Mas é uma coisa que eu gostaria que ela tivesse, é um sonho meu, que ela tivesse numa comissão minha importante, sim, importante, e que ela visse o filho em ação. Mas os campeonatos que eu fui, tudo isso, ela sente-se orgulhosa. Ela até hoje diz: tu vais conseguir, porque um dos meus sonhos é ser atleta olímpico. E o atletismo está-se a tornar algo mais pessoal do que propriamente fazer disto vida e tudo mais. Está-se a tornar algo mais pessoal. Eu sei que tenho essas capacidades. Mudei-me recentemente para um grupo de trabalho muito bom, onde tenho pessoas que foram sextas no Campeonato do Mundo, quintas nos Jogos Olímpicos. Tenho agora atualmente uma que é campeã do mundo, foi campeã do mundo, foi terceira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tem um grupo de trabalho excepcional, portanto temos que nos juntar a alguém de sucesso para nos elevar. Então foi isso que eu fiz. Estou cada vez mais perto. Atualmente sou o número 45 do mundo no ranking mundial. Para ir para os Jogos Olímpicos temos que estar dentro dos 32. É bem possível, porque agora temos uma forma de qualificação que é marca direta e ranking, ou seja, quanto mais provas de sucesso nós fizemos, ou seja, em alto nível, conseguimos estar no topo do ranking. Portanto, é bem possível e o meu sonho vai se realizar, sem dúvida alguma. Basta o facto de tu manifestar assim dessa forma, claro, não tem como não acontecer. E é força de vontade, é treinar, porque vai acontecer. Isso vê-se na tua cara que vai acontecer. O que é que falta para tu levares a tua mãe a ver uma competição tua? Opa, já tive quase, uma vez que ela veio, minha mãe neste momento, meus pais, a minha irmã mais nova e minha sobrinha estão imigrados em Manchester. Houve uma altura, 2 anos talvez, que ela veio para Lisboa e calhou tinha uma prova. Eu não costumo competir tão cedo, por exemplo, em dezembro. O nosso calendário é meio estranho, mas em dezembro não se compete tão cedo, porque temos muito pouco tempo de preparação. Sim. Mas houve uma oportunidade de uma prova uma prova de treino, e ela estava cá em Lisboa. Eu disse: mãe, vou competir, não sei o quê, bora. Então calhou que era domingo. Uma vez mais, domingo é dia de igreja. Pois, não deu. Ela disse sim, mas não foi. E pronto, eu não levo a mão porque eu sei que ela não faz formal e ela continua a apoiar-me e isso é o mais importante. E por falar em apoio, temos aqui uma mensagem de apoio para ti. Não acredito. Temos sim, senhora. Olá, Edu, daqui é a tua colega de treino, Jéssica. Pronto, e era para dizer que te acho uma pessoa muito sociável, muito acessível. Acho que não há ninguém que não goste de ti, porque pronto, acho que consegues lidar com toda a gente, humilde e muito trabalhador. E também queria que soubesses que não guardo rancor por me teres ganho no spin no mês passado e que para a semana há mais. Bons treinos e beijinhos. Sério, pá. Estás a esperar isso? Não estava mesmo. Por acaso foi com ela que eu falei, por acaso dou bem com todo mundo e depois, claramente, há pessoas que eu posso estar mais à vontade e outras não, mas às vezes que é uma delas, é uma pessoa que eu sei que quando ela dá uma opinião, é uma opinião sincera. E não estava a esperar que fosse o vídeo dela, por acaso, mas lá está, faz parte do tal grupo de pessoas de elite e atletas de elite também. Porque o mais importante é ser uma pessoa de elite para depois ser um atleta, um profissional de elite também. Portanto, estou com pessoas de elite e que também, curiosamente, são atletas de elite. Portanto, é uma motivação extraordinária todos os dias. E para além dos Jogos Olímpicos, que vais estar, certamente, onde é que tu te vês nos próximos anos? Nos próximos anos, vejo-me com um negócio próprio, uma casa própria, ter a capacidade de, os meus pais me pedirem algo e dizer: ok, sim senhor, dentro do possível, bora, vou-vos ajudar. Um dos meus maiores sonhos também é conseguir uma casa na terra da mãe, para a mãe, porque eu não faço grande questão, mas lá está, sabemos perfeitamente que são coisas que elas sempre desejam e queria contribuir com isso também. Vais conseguir. Queria contribuir com isso. Tem como. Josi, obrigado. Obrigado, eu. Sucesso. Obrigadíssimo.